Olá, seus Lambolipers! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje vamos falar de uma discussão que tem agitado a torcida dos Packers, a necessidade por reforços e a chegada de um wide receiver número 1. Bora lá conferir o que Josh Jacobs e Jordan Love falaram sobre esse assunto. Como é tradicional, durante toda a semana de Super Bowl, temos aí entrevistas de vários jogadores aí da liga, e isso inclui os jogadores dos Packers, né? O Josh Jacobs e o Jordan Love aí estiveram fazendo entrevistas aí ao longo desta última semana, e aí muitas coisas foram perguntadas aos dois jogadores aí dos Packers. E vamos aí falar primeiramente do Josh Jacobs, né? Que foi questionado, né? Sobre o que falta aos Packers para que esse time dê um passo adiante na próxima temporada. E o running back afirmou que o time precisa de 3 jogadores de impacto. Ele não quis especificar quais são as posições. No entanto, é fácil a gente imaginar quais são, né, esses jogadores, quais as posições que são realmente necessárias aos Packers, que, enfim, deem o salto necessário na próxima temporada. Para quem acompanha o Lambolipers, sabe que eu sempre frisei que o Packers deve focar nessa próxima off-season as posições de wide receiver, tanto que o Jacobs enfatizou sobre essa necessidade, e aí eu vou adentrar mais para frente do vídeo falando de forma mais aprofundada, né, sobre essas necessidades, né, que, enfim, para mim se tornou muito óbvia. Cornerback, até porque a gente não sabe qual vai ser o futuro do Jair, e a última temporada foi mais um em que ele foi marcada por lesões. A profundidade de cornerback nos Packers é algo que é preocupante, até porque Jair, a gente não sabe se fica. Provavelmente não. Há relatos lá da imprensa de Green Bay que acompanhou lá, né, durante a semana de Super Bowl, que há relatos de que o Packers não vai ficar com o Jair. O próprio Josh Jacobs, numa das entrevistas dele, ressaltou que ele não tem a sensação de que efetivamente vai ter o Jair em Green Bay novamente. Então, assim, o Packers vai ter que outra necessidade urgente. Pass rusher. E isso não é só os pass rushers de borda, né? Eu digo também o interior de linha defensiva, porque o Rashan Gary com os demais pass rushers de borda, eles tiveram as suas dificuldades. Isso foi bastante nítido. Mas a gente teve queda de desempenho de Kenny Clark, a gente teve um Devonta White que não estourou da forma que a gente esperava. Tivemos caras de rotação como Carl Brooks e Cubi Wooden que, assim, não fizeram algo suficiente para tomar a posição do Devonta White ou do próprio Kenny Clark. A gente tem um T.J. Slayton que vai para free agency. Então, assim, a gente fala muito da questão de pass rush de board, que eu acho que o Packers também tem que atacar, mas o interior dessa linha defensiva também tem os seus problemas a serem solucionados. E aí, agora vai caber ao Brian Gutekunst, como que ele vai fazer isso? A gente ainda não tem uma noção qual que vai ser essa estratégia dele. Pode ser que ele reforce o time via free agency. O Packers tem um espaço salarial para a próxima temporada relevante. Tem mais de 60 milhões para serem gastos aí, né? Será que o Gutekunst vai fazer algo da espécie como ele fez na última temporada, em que ele trouxe o Xavier McKinney, trouxe o Josh Jacobs,
aproveitou algumas oportunidades ali de trazer o Malik Willis via troca. A gente viu o impacto que ele deu de importância, porque manteve o Packers vivo para os playoffs na última temporada. Trouxe o Brandon McManus, né, que foi um cara mais sólido na posição de kicker desde a saída do Mason Crosby. Então, assim, a gente tem que ver se o Brian Gutekunst vai abordar essas posições que são realmente necessidade no elenco dos Packers, né? Se ele vai abordar dessa maneira free agents, ou ele vai buscar talento no draft. Só que tem aquela coisa que eu sempre ressalto. Eu não sou contra buscar talentos no draft. Até porque a maioria dos times na NFL tem como base o draft para montar times fortes ao longo de todas as temporadas, né? E, só que a minha questão que eu bato na tecla com relação ao Brian Gutekunst é ele saber fazer as escolhas de forma mais assertiva. Não adianta pegar um jogador para desenvolver daqui a 3, 4 anos. Ele tem que ter a noção de que se ele quer um time para disputar campeonatos, tem que ser jogadores mais prontos. O próprio Josh Jacobs, que aí eu vou discorrer um pouquinho mais para frente, falou da importância de ter um veterano no elenco, no grupo de recebedores. Entende? Talvez ter um cornerback veterano e aí você trazer um via draft seja um cenário ideal. Você trazer um cara de linha defensiva via free agency, é um cara experiente, já consolidado, e aí você trazer alguém do draft é uma boa também. Entendeu? Então, assim, é questão do Gutekunst entender que o caminho que ele seguiu até aqui tem que sofrer ajustes e ajustes contundentes, porque não adianta só ficar no papo de querer o time disputar campeonatos se na hora do vamos ver ele continua aquele caminho errático, né? Mas enfim, a free agency aí ela vai acontecer daqui um pouco mais de um mês, lá por volta de 13 de março. Vamos ver, é óbvio que os primeiros dias ali de free agency, o Packers normalmente não se mexe muito. O Packers espera ter dar uma baixada de poeira para não correr o risco de pagar muito caro em certos jogadores ali, e aí o Packers acaba agindo mais a partir do segundo dia, terceiro dia de free agency. Mas eu acho que muito do que o Packers delinear, planejar na free agency, aí eu acho que dita os rumos do que ele vai fazer no próximo draft, e querendo ou não pode fazer feio, porque o draft é lá na cidade de Green Bay. Agora, vamos nos aprofundar de forma mais específica sobre o assunto wide receiver número 1. Como eu disse, o Josh Jacobs e o Jordan Love, nessa semana, eles foram abordados muito sobre essa questão. O Packers necessita de um wide receiver 1? Eu acho que sim, né? Mas todo o contexto que foi criado em torno do ataque dos Packers a partir do final de 2023, em que todo mundo lembra, aquela temporada foi um começo meio que acidentado. O ataque dos Packers teve muitos erros de execução, com os jogadores correndo, os recebedores correndo rota errada, fazendo bloqueios errados ali para o jogo terrestre. Então, assim, tava uma certa confusão. O que diga aquele jogo contra o Denver Broncos, né, que eu acho que foi o ápice de tanto erro que o ataque teve, né, porque não era só os recebedores que estavam errando, era o conjunto da obra ali, o conjunto ofensivo. E aí, depois da bye daquela temporada de 2023, a gente teve um J.D. Reed muito bem, um Romeo Doubs estourando nos playoffs com o do Denver Wings, o Christian Watson, né, apesar de ter tido muitas lesões ao longo de 2023, teve alguns jogos em que ele teve certo brilhareco. E aí,
como o Packers teve um playoffs muito bom, a gente imaginou que esse ataque aéreo ia dar um passo a mais, né? Tanto que o Packers via Jordan Love falava, cara, é legal ter um ataque sem ter um recebedor principal. E eu concordo, porque daí você gera mais de um problema para a defesa marcar. Só que já se discutia naquela época se era algo sustentável, se o Packers iria conseguir ter algo sustentável de alimentar tantas bocas, vamos dizer assim. E aí a gente viu que em 2024 não foi bem assim. É óbvio que se a gente for analisar todo o contexto da temporada de 2024, que a gente esperava uma clara evolução, há vários focos de problemas que acabaram meio que travando esse salto de qualidade no ataque aéreo dos Packers. Começando pelo Jordan Love, que teve que jogar algumas partidas no sacrifício. Vocês lembram que no primeiro jogo ele lesionou o joelho, aí ficou 3 jogos fora, aí voltou, não estava 100% no jogo contra o Vikings, teve 3 interceptações, mas aí teve 4 touchdowns, aí mais de 300 jardas de passe, mas acabou perdendo aquele jogo, né? Aí depois teve uma lesão na virilha contra os Jaguars, aí jogou no sacrifício contra os Lions, num jogo decisivo que era importante, o Packers perdeu mais uma vez, e querendo ou não, essas partidas fizeram a diferença, essas derrotas fizeram a diferença depois na classificação geral, né? Lá dos Packers, na ida aos playoffs. Se ganha alguma dessas partidas, será que o Packers pegaria o Eagles? A gente não sabe. Então, assim, fora que o Watson perdeu alguns jogos importantes, porque teve 2 pancadas no joelho, uma contra o Vikings, aí ele ficou um jogo fora, contra os Saints, ele teve outra pancada e ficou, acho que 2 ou 3 jogos fora, aí no último jogo, justamente no último jogo da temporada regular, ele teve uma lesão grave de ligamento do joelho, que vai tirar ele de quase toda a temporada, da próxima, né, a temporada de 2025. E aí você pega a suspensão e as concussões do Romeo Doubs, que querendo ou não forçou ele a perder um tempo aí de jogo, né? Vocês lembram da situação da suspensão em que houve rumores que o Romeo Doubs não quis jogar, não quis treinar, porque ele não tinha um papel ideal dentro do ataque dos Packers, aí as concussões contra o 49ers, que tirou ele de 3 jogos, depois contra o Eagles, né, em que ele teve mais uma concussão, e isso gerou tudo uma falta de consistência no ataque aéreo, né, e aí quando esse mesmo ataque se encontrou em dificuldades, em situações muito críticas, especialmente em terceiras descidas longas, esse ataque travou totalmente, né? E vale lembrar que o Matt LaFleur também merece certas críticas por esse ataque aéreo ter falhado miseravelmente, né? Não conseguiu extrair o máximo desse grupo jovem por esses focos, né? Esses problemas aí ao longo da temporada. E aí o LaFleur meio que deu de ombros para o jogo aéreo e focou muito no jogo terrestre. Não por acaso o Josh Jacobs teve excelentes números na temporada. E aí, pro Packers aí tem algumas decisões a serem tomadas. Ainda mais como eu disse, com o Christian Watson fora até semana 12, semana 13 da próxima temporada, né? Será que o Packers vai continuar apostando em jovens? Ou vai trazer um reforço experiente para a posição de wide receiver? O Josh Jacobs já meio que deixou claro que, embora goste muito do atual grupo de recebedores, ele vê que o Packers precisa de um jogador veterano e confiável para momentos decisivos. E eu concordo demais com ele, sabe? Até porque, como ele próprio disse, você ter um recebedor de nível elite te dá a possibilidade de deixar as defesas adversárias mais preocupadas, né? Você
ter certas jogadas que vão propiciar um ataque tenha mais facilidade em conversões de terceiras descidas longas, né? Imagine você ter um Davante Adams, né, que já deixou claro que pode retornar a Green Bay nessa última temporada. Você tem um cara para jogar a bola lá, ou não necessariamente que ele precisa receber a bola, mas ele vai abrir espaço para os outros jogadores. É isso que eu quero que a galera que não é a favor da volta do Adams entenda, ou que pague o T. Higgins, né? É que esses caras fazem a diferença, esses caras de alto calibre, né? Tanto que o Jacobs meio que tá fazendo as tripas corações de tentar trazer alguém desse nível, como o Davante Adams, para Green Bay. Ele até falou que conversou com o Davante Adams. Eles foram companheiros no Las Vegas Raiders. E não foi o Josh Jacobs, né, que falou... Tudo bem que o Josh Jacobs falou até de forma mais enfática, mas o Jordan Love também foi questionado, né, sobre essa possibilidade de ter um wide receiver room. É claro que eu vou dizer assim que o Jordan Love é até um pouco diplomático, né? Ele tem esse perfil de não colocar ninguém debaixo do ônibus, como o Aaron Rodgers fez muitas vezes em época de Packers. Primeiramente, ele elogiou os recebedores dos Packers, ele confia muito no grupo, né? Ele acha que esse grupo, o atual grupo de recebedores dos Packers, tem muito talento e que eles são realmente capazes de elevar o nível desse ataque aéreo. Porém, ele deixou claro assim que está aberto a possibilidade de uma chegada de um novo recebedor. Até porque, na visão dele, ter um recebedor do nível Davante Adams, T. Higgins, são caras que vão, na visão dele, melhorar ainda mais esse ataque dos Packers. Mas, se nenhum dos dois vier, para ele, o que tem já é o suficiente. Mas é inegável que você ter um cara como T. Higgins, Davante Adams, facilita as suas coisas, né? Senão o Love também não teria feito ali, né, críticas sutis ao atual grupo de recebedores na última temporada. Para quem lembra, teve, acho que a partida contra os Vikings, se não me engano, em que o Love cobrou melhor execução das jogadas dos wide receivers. Né, que não adianta, ele próprio admitiu que ele precisava melhorar o nível de jogo dele, mas também os recebedores precisavam fazer as jogadas, precisavam melhorar o seu desempenho. E tanto que o Love também disse que conhece muito bem a Adams, teve um tempo de convivência com ele, sabe da capacidade de separação do Adams ter, né, de ser um cara que consegue se desvencilhar muito rapidamente da marcação, é um cara que tem boas mãos, que vai conseguir fazer recepções contestadas, é um cara que consegue fazer grandes jogadas. Então, assim, é óbvio que o Love não vai negar que um cara desse tamanho retorna aos Packers, né? Ele falou bem do T. Higgins, que ele conhece muito bem o T. Higgins, que sabe da capacidade dele. Fora que a gente não sabe também se o Love não está conversando com esses caras também. O Josh Jacobs já admitiu que está dando um jeitinho de trazer, né, os melhores caras para jogar com ele ali, né, para deixar o time dos Packers ainda melhor, né? Então, assim, o Packers tem um salário cap aí interessante. Aí, com essas necessidades de ajustes, o Packers, se quiser fazer algo concreto, algo que vá realmente melhorar esse time, ele pode fazer. Basta querer, né? Porque eu acho assim que você seguir com essa filosofia de ter só um grupo jovem de recebedores, eu não sei se vai ser algo sustentável. Ainda mais sem
você não ter a disponibilidade do Christian Watson em boa parte da temporada. Eu acho que valeria tentar algum receiver de calibre na próxima free agency, que aí, enfim, começa aí um pouco mais de um mês. Porque, imaginem comigo, eu tenho a sensação que se o Packers tivesse um jogador desse calibre, de alto calibre, no ataque aéreo, eu acho que o Love teria um alvo confiável em momentos críticos das partidas. É óbvio que o Packers provavelmente não quis seguir esse caminho de manter o Adams. A gente sabe toda a situação, o Adams também não quis ficar e tal, mas o Packers não quis investir em veteranos na posição, acreditando que esses caras, esse grupo recheado de talentos, iria dar o salto necessário. E que o Love, né, distribuindo para várias bocas, ia ter sucesso, esse ataque ia ter sucesso, mas nesses 2 anos a gente só teve um pequeno recorte em que deu muito certo. No geral, o ataque aéreo dos Packers foi muito consistente. Será que no terceiro ano isso vai mudar? Eu não sei. Até por isso eu traria um wide receiver número 1. Você correria o risco do Love só jogar alvo, jogar passes na direção desse cara? Correria. Mas eu acho que o Love já está no nível de aprendizagem na NFL em que ele não vai só jogar a bola nesse cara toda hora, todo snap. Ele vai distribuir a bola como ele sempre vem fazendo, mas ao mesmo tempo ele vai, em momentos críticos, ele vai saber que tem um cara lá confiável para converter uma terceira descida, sabe? Algo que os Packers estão tendo muita dificuldade nas últimas 2 temporadas. E, enfim, vamos ver aí o que o Brian Gutekunst e o Matt LaFleur vão fazer aí ao longo da off-season, como que eles vão responder a essas demandas do ataque. Bom, e vocês, o que acham, né, sobre os Packers terem um wide receiver número 1, né? Se é necessário para que você eleve esse ataque, ou você acha que essa política da boa vizinhança, né, de você não boa vizinhança, mas achar um termo mais apropriado da distribuição de renda, né? Vamos dizer assim, distribuir os passes nesse ataque é o ideal, distribuir vários alvos, várias recepções é o ideal para esse ataque dos Packers, ou um wide receiver número 1 seria mais importante nesse momento? Além, né, dessa posição, trazer um cornerback, um pass rusher de nível acima da média, devem ser as prioridades dos Packers ao longo dessa off-season? Para mim, certamente. Mas deixe suas opiniões nos comentários, porque é importante para a gente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No mais, nos vemos numa próxima e deixo o meu sincero Go Pack Go!